Hoje vamos mergulhar na mente de um filósofo que queria ver além da superfície da realidade, um pensador que nos faz um convite, esculpir a nossa própria alma. Esta é uma análise do pensamento de Plotino, com base na incrível obra de Pierre Hadot. A nossa viagem, o nosso guia, é este trabalho fundamental de Pierre Hadot. Ele nos dá um mapa para a experiência interior de um dos filósofos mais misteriosos e ao mesmo tempo influentes da antiguidade. Vamos a isso. E começamos com um enigma, um que está mesmo no coração da sua filosofia. Plotino, um mestre aclamado em Roma, simplesmente se recusava a posar para um pintor. Porquê? Porque essa aversão a ser imortalizado. A resposta dele, bem, ela revela tudo. E aqui está ela. Para Plotino, o nosso corpo já é uma imagem, sabe? Um reflexo de algo mais verdadeiro, mais real. Então, por que criar uma cópia de uma cópia? Essa recusa não é sobre vaidade. É uma declaração filosófica. A busca pelo que é real exige que a gente olhe para além do superficial. E isto leva-nos direto à sua primeira grande ideia. Aquilo que vemos, o nosso corpo, não é quem realmente somos. Plotino via o corpo como uma mera imagem de uma imagem. E olhem, isto não era só teoria. O seu comportamento no dia-a-dia refletia perfeitamente a sua filosofia. Ele não celebrava o aniversário, não dizia de onde vinha. Para ele, isso eram apenas detalhes terrenos, distrações. A única coisa que importava era a vida interior, a alma eterna. Ele vivia como se já estivesse a olhar para além deste mundo. Ok, então, se o nosso corpo é apenas uma imagem, qual é a nossa verdadeira tarefa aqui? Plotino nos oferece uma das metáforas mais poderosas de toda a filosofia, a vida como uma obra de arte. Esta é a sua ordem, o seu convite. A vida filosófica não é sobre acumular factos, mas sim sobre um processo ativo de autotransformação. Nós somos ao mesmo tempo o artista e o mármore, e o objetivo é revelar a forma perfeita que já existe dentro de nós. E o melhor é que Plotino não deixa isto como uma ideia vaga no ar. Ele nos dá um processo claro. Como podemos ver aqui, tudo começa com a introspeção. Retorna a ti mesmo e olha. Depois vem a purificação, remover os excessos, corrigir o que está torto, limpar as sombras. A meta? Deixar que a luz interior, o brilho da virtude, resplandeça sem nada a atrapalhar. Mas esta jornada de esculpir a alma levanta uma questão fundamental. Se estamos a remover partes de nós, quem somos nós na nossa essência? Quem é que sobra? Plotino faz esta pergunta diretamente, e com ela ele desafia a nossa ideia comum do eu como uma coisa só, simples e única. Para ele, o eu é muito mais complexo, com múltiplos níveis de realidade. Para entender a visão de Plotino, ajuda muito contrastá-la com a dos gnósticos da sua época. Os gnósticos viam o corpo e o mundo como uma prisão, da qual a alma precisava ser resgatada por uma força externa. Plotino discordava, e muito. Para ele, a alma não é prisioneira, ela é divina. E o mundo espiritual não está lá fora, algures, está dentro. E isto nos leva à sua ideia talvez mais radical de todas. Uma parte de nós nunca deixou o reino divino. É isso mesmo. Mesmo enquanto vivemos as nossas vidas terrenas, uma parte superior do nosso ser permanece lá, em contacto permanente com o espírito. Certo, mas se isso é verdade, por que é que não sentimos essa conexão o tempo todo? Plotino usa a metáfora de um espelho para explicar. A nossa consciência do dia-a-dia funciona como um espelho. A atividade do nosso eu superior, da nossa parte divina, está sempre a acontecer. O problema é que o espelho da nossa consciência está constantemente a ser agitado. As preocupações, a atenção que damos ao corpo, as trivialidades do dia-a-dia, tudo isso turva a água, quebra o reflexo. As distrações impedem que a nossa verdadeira natureza se mostre com clareza. A atividade continua lá, mas nós perdemos a consciência dela. Então, se mudamos o nosso eu interior, o que acontece com a nossa percepção do mundo lá fora? Segundo Plotino, acontece que tudo muda. A partir do momento em que começamos a purificar a nossa visão interior, a nossa visão do mundo exterior se transforma. Deixamos de ver apenas objetos materiais e começamos a ver através deles. Ao contrário dos gnósticos que desprezavam a natureza, Plotino via a beleza do universo como um sinal glorioso da sua origem divina. Olhar para as estrelas ou para a complexidade de um ser vivo não era motivo de desprezo, mas sim de um espanto genuíno que nos leva a perguntar qual é a fonte de toda esta beleza.
Isto é o que ele chama do mundo das formas. Mas atenção, para Plotino não é um lugar separado, um céu distante. É a essência interior do mundo que vemos. É a vida e a inteligência que brilham através de tudo. Quando olhamos da maneira certa, vemos que tudo está vivo, interligado e transparente à luz do espírito. Chegamos agora à camada mais profunda da realidade de Plotino. Vimos a beleza do mundo das formas, mas há algo para além disso, algo que alimenta toda esta jornada espiritual. E aqui está uma reviravolta interessante. Plotino diz que mesmo a beleza do espírito, por si só, pode ser fria, inerte. Falta-lhe algo para nos poder mover, para nos atrair de verdade. E esse ingrediente que falta é o que ele chama de graça. A graça é o que transforma a beleza estática numa força dinâmica, viva. É o calor que irradia do bem supremo, a fonte de toda a realidade. É esta graça que dá vida à beleza, que a torna desejável e que acende na alma o fogo do amor, puxando-a para cima, de volta à sua origem. E isto nos leva à conclusão mais profunda de Plotino, a ideia que une tudo. Aquilo que contemplamos, aquilo para onde dirigimos a nossa atenção, não é apenas algo que vemos, é aquilo em que nos tornamos. O nosso foco molda o nosso ser. E assim, a filosofia de Plotino, que começou com a recusa de um retrato, de uma imagem, termina com uma pergunta direta a cada um de nós. Se nos tornamos aquilo que olhamos, então a questão mais importante que podemos colocar a nós mesmos é: para onde estamos a olhar?